Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência a essa leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo a versão da Bíblia NVT em 100 dias. E você é o meu convidado especial para participar conosco aqui deste projeto rico. Se não começou ainda, aproveite, entra aí nas playlists do canal, escolha a versão que mais lhe agrada e vem participar conosco. Traga a sua igreja, a sua comunidade, para juntos fazermos parte. Você também poderá ir na descrição do vídeo, tem o link do nosso canal, do nosso, do nosso grupo do WhatsApp. Você poderá participar dessa comunidade de leitores da Bíblia Sagrada. Amém? Nós vamos ler, dar continuidade hoje a partir de Mateus capítulo 19, mas antes eu quero orar contigo. Querido Senhor, obrigado a Deus por todas as coisas, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Ajuda-me, Senhor, a ser honesto a ti, contigo, com a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel à tua santa e poderosa palavra. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Mateus capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: Deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém os separe, o que Deus uniu. E perguntaram: Então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isto. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenha obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres.
Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando for renovado o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de encontrar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo, e eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu ali algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão, trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram receber uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiros, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem no terceiro dia, porém ele ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com os seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice,
Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esse lugar para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus e os seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam os brados aos os que estavam na multidão. Eles, porém, gritando ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Números capítulo 15. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto ou um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária, uma oferta em alguma das ofertas anuais, e serão os seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essa oferta, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de 1/3 de azeite, 1 litro de 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem o novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser apresentado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial com aroma agradável ao Senhor. Se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é a lei permanente para vocês e a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem no seu meio. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito com da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se
vocês, se a intenção deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele ordenou para que vocês e para as gerações futuras e a comunidade não se der conta do seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também como um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com ofertas apresentadas ao Senhor, e oferta especial e oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se o único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essa instrução sobre o pecado involuntário se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem no seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento, estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem, ou de propósito deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que encontraram recolhendo lenha no sábado perante Moisés o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que faria com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. As franjas ajudarão a lembrar que devem obedecer todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Números capítulo 16. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está no nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, conservou-os com curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aquele que ele escolher. Você e Corá e todos os seus seguidores preparem incensários. Cedo amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas, acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade?
entre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exige também o serviço sacerdotal. Na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão rebelando. Afinal, quem é Arão para queixarem-se dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos, não basta que você nos ter tirado do Egito a uma terra que produz. Repito o versículo 13. Não basta você nos ter tirado do Egito a uma terra que produz leite e mel com fartura para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens. Não iremos. Moisés ficou furioso e disse: Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor, e Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará o seu incensário. Cada um deles preparou seu incensário, acendeu fogo e colocou incenso nele. Depois todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão. Todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até a tenda de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas desses homens perversos e não toquem coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram em pé na entrada das tendas, junto com as suas esposas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem por causas naturais ou nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir a sua boca e engolir junto com todos os seus pertences, eles descerão vivos à sepultura. Vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou, a terra abriu a boca e engoliu os homens de toda a sua família, e todos os seus seguidores, e tudo o que possuía. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor
e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Digam-lhe também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com o martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão. Outra vez, vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles, mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la. Na presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: afaste desta comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário, coloque-lhe brasas no altar, acenda o incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés, correu para o meio da comunidade, e a praga havia começado a matá-los. Mas Arão queimou incenso e fez expiação por eles. Colocou entre os mortos e vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés e que estava à entrada da tenda do encontro. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com as murmurações e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes da tribo, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas à presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés
as mostrou para o povo e cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: Ponha a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: Estamos condenados, vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Você, seus filhos, seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por qualquer ofensas relacionadas ao santuário, mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem vocês e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança, quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer objeto sagrado nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço no santuário e no altar para que a minha ira não volte a acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas, seus parentes os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor, para serviço da tenda do encontro. Mas você e seus filhos sacerdotes devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O Senhor disse ainda a Arão: Eu mesmo o encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e a seu filho como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservado para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal, como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e a seus filhos. Como oferta santíssima, todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas, as ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a vocês e a seus filhos e as filhas como porção permanente. Qualquer membro da sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor, o melhor do azeite, do vinho novo, dos cereais, todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertence a vocês. Qualquer membro da sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor serão seus, mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente às 12 gramas de cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas, cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar, queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne dos animais pertencerá a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidas para o alto, como oferta especial diante do altar. Sim,
Eu dou a vocês todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica a seus descendentes. O Senhor disse mais: Arão, você, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do seu povo. Eu sou a sua propriedade, a sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Perdão, somente os levitas servirão no tenda do encontro, serão responsabilizados por qualquer ofensa contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. E os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas apresentados como oferta para o Senhor. Essa será a herança dos levitas, por isso eu disse que eles não herdarão terra alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como herança, entreguem a 10ª parte, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada a sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal, ou a da sua eira, ou do vinho de sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta ao Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor. Vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entregue as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. De também aos seguintes instruções aos levitas: quando apresentarem a melhor parte da sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão desse alimento onde quiser, pois é a recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se os fizerem, morrerão. Números capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que traga para vocês uma novilha vermelha e um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a carga de um arado. Entregue a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue dele, aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue, excremento, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de sopo e um pouco de fio vermelho, e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados.
O homem que recolher as cinzas da novilha e lavar as suas roupas ficará impuro até o entardecer. Essa é a lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no sétimo dia ele se purificará com água da purificação, então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento, no terceiro e no sétimo dia continuará impuro depois de 7 dias. Quem tocar num cadáver e não se purificar corretamente contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entra nessa tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão extremamente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso ou num túmulo, ficará impura por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá água sobre a tenda e sobre todos os utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais ou que tocou no túmulo. No terceiro dia e no sétimo dia, a pessoa extremamente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará ao entardecer. Estará puro da sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar não se purificar, será eliminado do meio da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois as roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até entardecer. Qualquer coisa ou pessoa que o indivíduo contaminado tocar, ficará impuro até o entardecer. Números capítulo 20. No primeiro dia do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin, acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivesse morrido como nossos irmãos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor a este deserto, foi para morrermos juntos com todos os nossos animais? Porque nos obrigaram a sair do Egito e os trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo e se reuniu na frente da rocha.
ouçam seus rebeldes. Gritou Moisés, será que é desta rocha que teremos que tirar águas para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou a sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representante ao rei de Edom com a seguinte mensagem: isto é o que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento toda a dificuldade que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo ali. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios, mas quando clamamos ao Senhor, ele nos enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território, eu irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos a sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É só que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar dele. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz, chegou ao monte Or, ali na fronteira com a terra de Edom. O Senhor disse a Moisés e Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito das águas em Meribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá aos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Os 3 subiram juntos ao monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Eclesiastes 10. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser indicados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grandes autoridades aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalos como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele.
Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito esforço, portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? A palavra dos sábios trazem aprovação, mas do tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cuja autoridades fazem banquetes logo pela manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado para recuperarem as forças e não para embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, o dinheiro proporciona tudo isso. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo que você disse. Eclesiastes 11. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vem a chuva. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera as condições do tempo perfeitas nunca semeia, e ele fica observando cada nuvem, se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo que fizer. Não se preocupe com coisa alguma, mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira adiante de você não fazem sentido. Eclesiastes 12. Não esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua, as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva.
Lembre-se dele antes de suas pernas começarem a tremer e antes de seus ombros se encurvarem. Lembre-se dele antes de que os poucos dentes lhe restam já não possam mastigar, antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair, se preocupe com os perigos da rua antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor. E você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer o túmulo, seu lar eterno, quando os predadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa, antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou o povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras dos sábios são como aço de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim. Estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem, seja mal. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando e guardando você e toda a sua família.